Quando eu era criança, eu tocava piano, música erudita, né? Comecei tocando uma pianola dos anos 60, um instrumento da Hering, tipo parecido com um órgão, e comecei a estudar piano aos 9 anos. Só que eu já ouvia, nessa época, com 8, 9 anos, eu já ouvia Vangelis, ouvia Jean-Michel Jarre, e um dia eu fiquei intrigado com aquela sonoridade e perguntei para o meu pai o que é que fazia esse som. E ele me falou, isso é o sintetizador. Aquilo foi como uma palavra mágica, sintetizador. E eu pensei, eu preciso de um desse agora, né? E eu fiquei insistindo com ele, enchendo a paciência dele e que eu queria um sintetizador, queria de qualquer jeito. E ele comprou um Casiozinho VL1, mas ele não fazia ideia que aquilo realmente era um sintetizador. Ele comprou tipo, vou comprar isso aqui, né? E realmente eu descobri que ele tinha uma capacidade de síntese e aí foi o meu primeiro contato, desde lá, aos 10 anos de idade. Desde que eu comecei a expandir o meu universo musical com o sintetizador, já se passaram 38 anos, né? Todos esses instrumentos que estão aqui, eles fazem parte da minha história, fazem parte da minha vida. Então, cada um deles aqui eu conheço intimamente, porque são meus brinquedos de criança. Esse sintetizador aqui eu tinha 16 anos, quando adquiri. Esse sintetizador aqui um pouco anterior, aos 13. Esse aqui, esse DX7 é de 1987. Todos esses instrumentos, eles são icônicos na música pop e na synthesizer music, né? Quando me chamaram para tocar com a Legião, como eu tinha esse convívio com os sintetizadores, quando eu vi os discos para aprender as músicas, eu sabia exatamente que sons eram aqueles. Então, quando eu cheguei no primeiro ensaio com a Legião, eu não cheguei com os timbres parecidos, feitos em outros sintetizadores. Eu cheguei exatamente com os mesmos sons que eles usaram na gravação. Por exemplo, esse som aqui, esse som aqui do DX7 e essa bateria aqui é que o Renato usou para fazer índios. Esse, o Juno 106, é muito usado na Legião Urbana, né? Todo mundo conhece esses sons aqui. Eu cheguei em seguida do começo da turnê para fazer a turnê do disco 5. E, por coincidência, eles usaram na gravação do disco 5 um D50 e um M1. E era exatamente os teclados que eu tinha. Então, quando eu cheguei para tocar a música de abertura, eu cheguei exatamente com o mesmo som.
Quem conhece Legião Urbana sabe que som é esse. Em 2012 eu comecei a fazer uma turnê com a Marisa Monte e fiz amizade com os meninos da Nação Zumbi, o Pupilo, o Dengue e o Lúcio, que tocaram junto comigo na banda da Marisa por 2 anos. E a gente ficou muito próximo. E eu já tinha um trabalho de música eletrônica na época que eles gostavam muito. E surgiu uma vontade da gente tocar junto, fazer alguma coisa junto. E eu fui num show da Nação aqui no Circo. E quando eu vi o meu maracatu pesa 1 tonelada, eu tive a ideia de... Eu falei, pô, me deu uma vontade de impressioná-los, né? Eu vou pegar essa música, meu maracatu, e vou realizar ela inteiramente no Minimoog, como um desafio para o meu trabalho de produtor, de programador, tecladista, etc. Acontece que esse instrumento ele não tem memória, né? Então, uma vez que você realiza o som, você usa ele desse jeito e não existe mais uma forma automática de você recuperar aqueles sons. A única forma mesmo, garantida, é você ter um conhecimento de como ele realmente funciona. Quando você quiser aquele som, você pode retornar. O desafio foi usar esse instrumento para recriar os sons percussivos brasileiros e africanos, né? As alfaias, os rufos da caixa, pratos, o som das guitarras, né? Esse instrumento ele pega a energia elétrica e transforma em ondas e oscila essa energia para formar as ondas. A diferença para esses instrumentos mais modernos é que a forma que esse som é criado é a mesma coisa que a matéria é criada, a mesma forma que nós somos criados. Então esse som ele é real, é impressionante. Numa música, você quer criar um som de trompa, Bom, uma vez o disco pronto, surgiu a ideia de realizar essas músicas ao vivo. Então, como que eu vou fazer, né? Eu não fico muito à vontade em trabalhar com playback. Eu gosto de fazer as coisas soando ao vivo. Eu acho que emociona muito mais, não só quem está tocando, mas quem está ouvindo também. Então, a única possibilidade de eu realizar esse trabalho ao vivo seria utilizando também outros sintetizadores. E aí eu comecei montando esse setup aqui com a ideia de realizar essas músicas. Só que o que aconteceu, quando eu montei esse setup aqui, e eu retornei para a minha infância, para a minha adolescência, e começou a voltar todas aquelas músicas. Então, quando eu colocava a mão aqui nesse sintetizador e ouvia isso, logo me remetia ao Jean-Michel Jarre. Então,
me trouxe de volta para esse universo da música, da synthesizer music mesmo, dos anos 70, e eu acabei montando um repertório misturando clássicos da synthesizer music, minhas composições e essas músicas da nação, agora em versão com múltiplos sintetizadores.